Jiro é um perdedor sem charme que foi ignorado por todas as meninas na sua escola por parecer um desastre completo. Mas o universo veio em seu socorro quando a escola introduziu um currículo que o obrigou a se casar com a garota mais popular, e agora ela quer aplaudi-lo. Pouco antes disso, um dia na escola, enquanto os alunos aguardam o professor anunciar o início da prática matrimonial, que inclui o emparelhamento entre meninos e meninas como casais casados de mentirinha, Shiori diz a Jiro que está bem nervosa com isso. Ele responde que não está nada melhor, já que é um idiota sem carisma que nenhuma garota quer. E ela diz que espera ser emparelhada com alguém que conheça bem, pois não lida bem com estranhos. O professor mais tarde aparece para lhes dizer o princípio da prática, afirmando que eles precisarão viver como um par com seus parceiros na sala de treinamento, mas os avisa que não é permitido fazer barulho, pois uma câmera será instalada na sala de estar para monitorá-los. Ela acrescenta que um sensor também estará na sala para monitorar o estilo de vida e as ações deles e recompensar pontos com base nisso. Jiro pensa por um momento esperando ser pareado com Shiori, já que tem uma queda por ela, mas acaba sendo pareado com a garota mais irritante da escola, a Kari, que destrói todo homem que cruza seu caminho. Ela reclama por ter terminado com um perdedor e ele apenas se senta ao lado dela, sentindo-se uma vítima. Ele diz a ela que ela deve ter tido alguém em mente e expressa que ele também queria outra pessoa, o que ela imediatamente adivinha ser Shiori, surpreendendo-o por saber que ele gosta dela. Ela diz a ele que Shiori é uma garota ingênua e pode estar sendo enganada no momento pelo novo parceiro dela, fazendo-o retrucar desconfortavelmente, pedindo que ela não fale assim sobre sua paixoneta. O sensor imediatamente lhes dá um ponto negativo pelo relacionamento ruim, chocando-os, e Jiro afirma que eles podem acabar perdendo 10.000 pontos de qualquer forma, considerando o quanto se odeiam. No entanto, a Kari repreende-o e ordena que ele se dê bem com ela, surpreendendo-o. Ela explica que, de acordo com as regras, eles serão avaliados no final de cada mês, e aqueles que ficarem entre os 10 primeiros, conhecidos como Rank A, poderão trocar de parceiro se quiserem. Ela lhe diz que eles devem alcançar o Rank A para que ela possa ficar com Manami, por quem está apaixonada. Jiro conclui que chegar ao top 10 significaria que ele teria que ser íntimo dela, e imediatamente fica envergonhado ao pensar nisso. Ele logo sai para pegar algumas bebidas e fica chocado ao descobrir que Shiori foi emparelhada com Manami, o rapaz que a Kari ama. Após isso, ele fica deprimido, pensando que seu rosto feio não tem chance contra o cara mais bonito da escola. Mas a Kari o anima e diz que eles têm que fazer o melhor para que ambos fiquem com quem desejam. O amigo de Jiro, Kamo, vem chamá-lo para um passeio, mas enquanto ele se prepara para sair, a Kari lhe diz que ele não vai a lugar nenhum enquanto ainda tem pontos negativos e exige que ele lhe dê um beijo de despedida, surpreendendo-o. Ele se opõe a isso, mas ela começa a provocá-lo com o fato de que ele é puro, forçando-o a puxá-la e beijá-la. Ela imediatamente fica envergonhada, pois nunca esperava que ele a beijasse nos lábios. No dia seguinte, na escola, enquanto ele pega giz na sala dos professores, vê Shiori pressionando seu plano contra Manami e imediatamente fica deprimido e começa a sentir pena de sua vida patética. Mais tarde, ele encontra o professor responsável, que está preocupado com seus 0 pontos com a Kari e lhe diz que ele precisa resolver as coisas com ela, já que o curso prático de casamento é necessário para a graduação. Enquanto isso, a Kari está se divertindo muito com Manami em seu passeio de karaokê, e Jiro só pode se sentir triste por si mesmo porque está sozinho neste mundo de anime. Ele senta-se sozinho na passagem da escola, esperando a chuva parar para poder ir para casa. No entanto, Shiori logo aparece e senta-se ao lado dele. Ela de repente o agarra, fazendo-o ficar todo vermelho, e enquanto ele se pergunta por que ela fez isso, ela diz que achou que havia um inseto na parede. Então ele percebe que foi por isso que ela agarrou Manami mais cedo. Pouco depois, Manami vem para levá-la embora, deixando Jiro continuar a se lamentar em sua miséria. No entanto, a Kari aparece com um guarda-chuva, e no caminho para casa, ela pergunta por que ele não foi a algum lugar com Shiori para que ficassem só eles, dizendo que ela teria tido a chance de compartilhar um guarda-chuva com Manami se ele tivesse feito isso. Ele pede desculpas por isso, ainda se sentindo um perdedor, e ela cutuca sua bochecha, dizendo para ele não desistir pelo bem dos dois. Enquanto mais tarde eles jantam em casa, Jiro tenta alimentá-la, mas ela recusa, envergonhando-o. No entanto, quando ele tenta colocar a comida em sua boca, ela rapidamente se inclina para comê-la, colocando-os em uma posição suspeita, adequada para desenvolvimento de enredo. Mas eles são interrompidos por uma ligação de Kamo, e, enquanto ele sai para atendê-la, ela se pergunta por que seu coração está a 200 milhas por hora. Mais tarde naquela noite, a Kari vai acordar Jiro do sono e pede para ele ficar com ela durante a noite, surpreendendo-o. A Kari sugere que assistam a um filme de terror, mas começa a gritar de medo enquanto assistem, fazendo Jiro se perguntar por que diabos ela pediu para assistir aquilo. Ela diz a ele que uma amiga disse que assistir filmes de terror juntos poderia ajudar a aumentar seus pontos, mas Jiro desliga e diz que a amiga dela estava exagerando.
Ela diz a ele o quão importante é para eles alcançarem o nível A, para que possam trocar de parceiros. Então mostra a ele os pijamas que comprou para eles poderem fazer a besteira dos pijamas combinando, assistindo Pajama Scrap Married Couples 2. Jiro se pergunta por que ela está animada com a troca de parceiros, e imagina que algo deve ter acontecido entre ela e Manami durante a última ida ao karaokê. Ele começa a sentir ciúmes, mas rapidamente se controla ao se perguntar por que está triste com isso se ele nem mesmo gosta dela. Akari diz para ele se virar para que ela possa trocar de roupa para o pijama, e enquanto eles se despem, ocorre um blackout de repente e Akari rapidamente se vira para abraçá-lo de medo. Ela pressiona suas melancias macias contra o corpo dele, e seu Magnum entra na conversa de repente. Ele tenta consertar a luz, mas não consegue, e mais tarde decide dar apoio emocional à menina assustada ao seu lado, já que não há mais nada a fazer. Ela então pede que ele conte uma história, mas ele a deixa mais assustada narrando uma história horrível. Então ela diz que é por isso que nenhuma garota o quer. Dano emocional! E ela diz que Manami não teria feito isso com ela. Ela começa a flertar com ele, deixando-o envergonhado. Mas ele logo a abraça e diz que ela é fofa. No entanto, ele rapidamente se controla, perguntando a si mesmo o que diabos acabou de sair da sua boca. No dia seguinte, as notas da avaliação mensal são afixadas no quadro. Jiro e Akari conseguiram atingir um nível B, e, enquanto Jiro se sente bem com o andamento das coisas, Akari de repente aparece e percebe que Shiori e Manami alcançaram o nível E. Depois disso, Jiro começa a se preocupar com Shiori, mas de alguma forma ele se sente aliviado por as coisas não estarem funcionando entre ela e Manami. No entanto, o problema é que, por mais que ele e Akari se esforcem para alcançar uma boa classificação, tudo não faria sentido se Shiori e Manami acabassem na classificação E. A seguir, Jiro fica doente. Enquanto ele está deitado em sua cama, recebe uma mensagem de Akari dizendo que ela sairá com suas amigas. Ele se sente péssimo, esperando que ela tivesse sido gentil o suficiente para vir cuidar dele. Enquanto ele se lamenta sobre isso, ele ouve uma batida na porta e vai rapidamente até ela, pensando que é Akari, mas descobre que é Shiori. Ela começa a cuidar dele, deixando-o envergonhado, e ele diz que está surpreso por ela ter vindo. Shiori responde que Akari havia informado sobre a doença dele e pediu para ela cuidar dele, surpreendendo-o. Ele se sente grato a Akari por criar tal oportunidade para ele ficar sozinho com sua paixão. No entanto, ele tenta ter cuidado para não baixar a guarda, como da última vez que tentou se confessar para ela. Mas antes que ele pudesse, ela disse que queria que eles continuassem amigos. Enquanto estão conversando, Hiro diz a ela que viu sua baixa pontuação com Manami e se oferece para ajudá-la de qualquer forma que puder, mas ele só está dizendo isso porque quer acabar trocando e tê-la como parceira. Ela diz a ele que é porque se sente desconfortável com os meninos, o que tem causado distância entre ela e Manami e afetado suas notas. Jiro imediatamente pega na mão dela e tenta encorajá-la a dar o seu melhor, mas fica desconcertado com o quanto parece ridículo e cobre a cabeça, sentindo-se envergonhado. Ele então pensa que ela veio porque Akari pediu, e talvez não faça isso de novo quando se sentir confortável com Manami. Depois, ele adormece e Shiori tenta beijá-lo, mas para porque é tímida. Ela pensa no mesmo dia em que Jiro pensou antes e se lembra dele indo embora antes que ela pudesse se abrir sobre seus sentimentos por ele. Mais tarde naquela noite, Jiro encontra Akari para assegurar-lhe que fará o seu melhor para agir como um bom marido, assim eles podem alcançar o ranking e ajudá-la a ficar com Manami. Isso soa ótimo para Akari, mas ela se pergunta por que se sente incomodada com isso. Alguns dias depois, Akari prepara o café da manhã para Jiro, e enquanto ele tenta começar a comer, ela o impede e pergunta como pode ser uma esposa ideal. Mas ele lhe diz que não pode, já que ela é para as ruas. Ela não o deixa comer e pergunta o que os rapazes querem que suas namoradas façam por eles, ao que ele responde que eles gostam de ter coisas feitas para eles, como um almoço. Ela fica animada com essa nova ideia e começa a colocá-la em prática para preparar o melhor almoço para Manami. Mas Jiro tem que ajudá-la, já que ele prometeu ajudá-la a alcançar seu objetivo de ficar com sua paixão. Devido a isso, os pontos de amor deles aumentam para 19. Mais tarde na escola, enquanto Jiro come a marmita que Akari preparou para ele, Kamo fica com ciúmes e se pergunta se ofendeu o deus do romance. Jiro pergunta sobre o relacionamento dele com sua parceira de prática de casamento e ele responde que, mesmo tendo um rosto que só uma mãe amaria, o rosto de sua parceira é feio como o inferno. Ele aconselha Jiro a parar de ser um portador de V-Card inútil e permitir que Akari use bem sua carne fresca. Em seguida, pergunta se eles já fizeram algo estranho e ele responde que não, mas tem tentado manter o foco como um macho alfa, apesar de Akari sempre usar roupas SSS. Akari aparece de repente, perguntando se estavam falando sobre ela, já que ouviu seu nome, mas Jiro finge que estavam falando de outra pessoa.
Ela pede a opinião dele sobre o almoço que preparou para ele, e logo eles entram nas discussões desnecessárias que os casais têm, fazendo Kamo se sentir mais miserável por estar solteiro, sem esperança de conquistar uma gata. No dia seguinte, Akari prepara o almoço para Manami e pretende ir dar a ele. E ao ver como ela está lindamente vestida, Jiro sente ciúmes de ela não ter colocado tanto esforço em sua aparência antes, quando estava com ele. Quando Akiri se prepara para partir, ela pede a Jiro para fazer a coisa da despedida de novo, chocando-o ao querer que ele a beije novamente. Ele se opõe, dizendo que ela vai encontrar Minami de qualquer forma, mas ela diz que quer o dele, pois isso a fez sentir-se segura da última vez que ele fez, surpreendendo-o. No entanto, enquanto ele considera beijá-la, a campainha toca de repente, e Shiori aparece. Ela então lhes oferece um pouco de torta de maçã que fez e diz que Minami pediu um pouco. Então ela fez mais e decidiu vir trazer um pouco para eles também. Ao ouvir isso, Akiri fica triste e séria, e quando Jiro mais tarde pergunta sobre isso, ela diz a ele que achava que sua culinária seria sua chance de se aproximar de Minami, mas que foi tudo em vão. Jiro tenta animá-la dizendo-lhe outras qualidades que ela tem e que os rapazes adoram, e, ao listá-las, ele acidentalmente menciona que fariam qualquer rapaz querer desenvolver trama com ela. Sabendo que acabou de cometer um erro, ele rapidamente tenta esclarecer o que quis dizer. Mas ela de repente pergunta se ele já pensou em fazer coisas maliciosas com ela também, fazendo-o começar a gaguejar. Ela se coloca em uma posição suspeita com ele e começa a dançar em cima dele, deixando-o muito envergonhado. Bro estava pronto para arriscar tudo, mas logo se advertiu e a parou, dizendo que isso só deve acontecer entre dois amantes. Ele acrescenta que está recusando porque ela tem Minami e Akiri. Sentindo-se rejeitada, ela diz a ele que deveriam parar com toda essa besteira prática de casamento. Após isso, os pontos deles começaram a cair até chegar a 0, fazendo-os cair para a classificação e no resultado da avaliação mensal. Shiori fica preocupada com isso e pergunta a ele sobre isso. Ela então o encoraja, dizendo que ele sabe que eles vão se dar bem novamente. Jiro volta para casa e vai se encontrar com Akiri no quarto dela para se desculpar pelo que aconteceu naquela noite e por não ter colocado a salsicha dele na boca dela. Ela fica envergonhada, mas ele continua se desculpando, dizendo que quer que sejam um casal de novo. Ela de repente começa a rir por causa do desespero dele e então o puxa para mais perto antes de dizer que gosta muito dele, deixando-o chocado. Ele tenta beijá-la pensando que ela está no clima, mas ela coloca a mão dele nos lábios. Ele vai embora depois que ambos concordam em começar do zero novamente. E ela sai surpresa por finalmente ter dito a ele que gosta dele. No dia seguinte na escola, na aula de basquete, Jiro senta-se parecendo que acabou de perder todo o seu dinheiro para um golpe em criptomoedas. E Kamo se pergunta se ele está pensando na Shiori novamente, como sempre. De repente, Minami acerta uma cesta de 3 pontos e todos o admiram, incluindo Akiri e Shiori, fazendo Jiro ficar ainda mais triste, pensando que ele pode ser o único protagonista que nunca teve um harém na história dos animes. Kamo então pergunta se ele ouviu o boato de que Minami não troca de parceiro quando chega ao rank A, fazendo Jiro se sentir muito mal porque todas as suas esperanças de ficar com Shiori foram destruídas. Kamo piora as coisas ao dizer que estar com Minami, em vez de um idiota como ele, é melhor para Shiori. Jiro instantaneamente imagina Minami derrotando monstros aterrorizantes como Arthur Pendragon e recebendo os elogios das pessoas após conquistar Shiori e Akiri, enquanto ele apenas observa, à distância, como um excluído. Em seguida, Shiori o encontra após perceber que ele está abatido e pergunta se ele brigou com Akiri novamente, mas ele diz que não. No entanto, ele se pergunta como ela reagirá se ele lhe contar que ela é a razão pela qual ele está deprimido. Ele então de repente pergunta a ela se ficará com Minami para sempre, surpreendendo-a. Mas ela responde que não sabe, já que trocar de parceiro não é algo que ela possa decidir sozinha. No entanto, ela tenta dizer a ele que poderia considerar isso se ele chegasse ao nível A, mas fica envergonhada e rapidamente tenta ir embora. Jiro de repente diz a ela que fará o seu melhor para atingir o rank A, para que possam estar juntos. Ao mesmo tempo, Akiri também está com Minami no vestiário, e enquanto ele se prepara para sair, ela pergunta se ele ficará com Shiori para sempre. Minami responde que talvez, se Shiori também quiser, fazendo com que ela comece a chorar imediatamente.